Olá, sou Paulo Duarte, cirurgião plástico, atuo há mais de 12 anos, focados em transformar vidas e fazer o que mais amo. Segue o nosso canal e ative as notificações. Bom, a gente quer sempre diminuir, as mulheres desejam ter uma cintura mais fina possível na imensa maioria das vezes. Algumas vezes elas precisam ter uma diminuição mais leve, moderada, e algumas vezes algumas pessoas, pelo biotipo, pela constituição, elas precisam ter uma diminuição mais agressiva ainda da cirurgia. Pois então, na cirurgia do remodelamento costal, nós podemos fazer um estudo, a gente pede uma tomografia computadorizada com reconstrução 3D dos arcos costais. Lá nós vamos ter uma avaliação, nós vamos contar os pares de costelas, vamos ver o tamanho das costelas, a gente vai apalpar durante o exame físico e a gente vai trazer uma percepção do afinamento do paciente. Mas então fica a grande pergunta, se eu vou me submeter a uma cirurgia de remodelamento costal, quanto que eu poderia diminuir de cintura, quanto que eu poderia saber que a minha cintura vai diminuir? Essa é uma pergunta muito importante, mas a gente não tem um número exato. Vai depender da capacidade biológica de cada paciente, da capacidade de que cada osso tem essa possibilidade de fazer essa curvatura. Isso vai depender de alguns fatores, como eu já falei, o tamanho, a angulação natural de cada costela, o uso do corset, né, e o espaçamento entre as costelas, basicamente são alguns dos fatores mais importantes para a gente ter esse afinamento. Quanto maior o afastamento entre as costelas, mais longa eu vou ter essa diferença da cintura. Quanto mais longo o tamanho da costela, mais eu vou ter um eixo de rotação interna. Basicamente, as costelas que nós atuamos, nós atuamos na parte posterior, logo depois da musculatura da coluna, que são as musculaturas, a musculatura paravertebral. Esse procedimento ele é rápido, ele é feito com sedação, com peridural, anestesia geral ou só com local em algumas situações. A gente vai proceder o reconhecimento dessas costelas e vamos fazer a punção e através de um aparelho chamado piezótomo nós vamos enfraquecer, tá? E fazer uma leve fratura em galho verde. Assim a costela vai ficar maleável para que ela possa fazer o encurvamento. Algumas pessoas conseguem ter uma adesão muito legal da cintura, elas conseguem ainda ter uma responsabilidade de usar todas as horas, mais possível durante os 3 primeiros meses, e isso vai contribuir fortemente para essa redução da circunferência da cintura. Basicamente, em média, a cintura diminui de 8 a 12 centímetros, e essa variação tem influência de acordo com esses fatores que eu citei para vocês anteriormente. Então a gente vai ter, em média, essa redução significativa, podendo ser reduzida ainda mais se associado com o procedimento de lipoaspiração. Basicamente a gente precisa usar um corset para que esse corset estabilize essa costela e auxilie no processo de cicatrização para que uma vez retirado o corset, ela fique estável naquele lugar e não volte mais para a situação que era. Isso gera um calo ósseo, esse calo ósseo vai interagir com o corpo, e depois esse calo ósseo vai sumir e a costela vai ficar fechada. Importante lembrar também que esse resultado vai ser dependente dos hábitos de vida do paciente. E se a paciente ganhar peso, ganhar gordura, ela vai perder essa cintura, porque a cintura não é feita apenas do osso. Ela é feita também do volume interno que você tem intraabdominal. Se a gente tiver uma gordura visceral elevada, ela pode perder o resultado. A costela remodelada, a paciente engordar, a gordura por fora da costela, ela vai inchar e a paciente também vai perder o resultado. Então, assim, em média, 8 a 12 centímetros, podendo ser um pouco mais de maneira isolada ou geralmente ela diminui ainda mais se associada com lipoaspiração. É um procedimento que dura em torno de 30 minutos e é sempre a gente tem que falar para o paciente que isso realmente é algo que a gente vai estudar o caso dela com a tomografia.